Olá, nós estamos mais uma vez vendo a ação da extrema-direita se mover contra os direitos humanos e contra os direitos elementares de pessoas que nada têm. Tudo que os moradores de rua têm é um apelo pela vida, é um apelo para que as suas vidas tenham a dignidade de ser reconhecidos como seres humanos. Se essas pessoas chegaram ao estágio da rua, certamente é porque muitas pessoas falharam no decorrer desse processo que os levou às ruas. A começar, evidentemente, pelas políticas públicas, mas passando também pela sociedade e, por que não, pela dita família. Pois bem, nós precisamos então equacionar algumas questões aqui e começar a dar nome para aquilo que de fato deve ter nome. A extrema-direita, através do vereador que está requerendo a construção de uma CPI para combater as entidades e organizações não governamentais que apoiam e ajudam os moradores de rua, é algo estarrecedor. Não se pode aceitar que tal situação aconteça sob o pretexto de estar investigando uma entidade que nada mais, nada menos faz do que ajudar as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. O pior de tudo é que algumas dessas pessoas que está pleiteando isso se autodenominam cristãos. Vejam só vocês que contradição absolutamente pura, clara e absolutamente inverossímil. Não é possível que uma pessoa que autodenomine-se cristã perceba no morador de rua a sua ação de truculência para que ele seja vítima, mais uma vez, do Estado através de uma comissão parlamentar de inquérito. O vereador que propõe essa ação e os outros vereadores que assinaram essa petição devem ser lembrados na hora do voto por um motivo muito simples. Essas pessoas não se importam com absolutamente nada do que leva uma pessoa a ser morador de rua. Está apenas e tão somente preocupado com seu próprio umbigo e com os votos dessa gente truculenta, dessa gente que não tem capacidade nenhuma de compreender sequer aquilo que diz defender no sentido do Evangelho. Nós precisamos realmente entender qual o papel do poder público e a razão pela qual o poder público existe. E certamente o motivo da sua existência não é a de atacar os direitos humanos elementares, particularmente das pessoas que mais precisam. Nós precisamos começar a apontar para essas pessoas e dizer a elas que elas não podem ter tipo de representação para ferir direitos. Nós estamos vendo que o objetivo desse vereador e das pessoas que assinaram com este vereador este requerimento de uma CPI é uma pessoa abjeta. Não tem outro nome a ser dado. Vejam, eles estão tentando acertar uma figura central na atividade cristã chamada Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti não tem atividade com nenhuma ONG e não tem atividade de envolvimento com nenhum tipo de organização política. O que Padre Júlio estabelece como relação política é a atividade de cuidado com os moradores de rua. E é legítimo que o faça. É necessário que alguém faça. Padre Júlio Lancelotti não pode ser atacado por fazer o bem. Padre Júlio Lancelotti não pode ser atacado por ter a coragem de não fazer o que os dito cristãos dizem que fazem. Aliás, como diria a palavra por completo, seriam malditos. Porque não é possível uma pessoa dessa ser bendita, já que essas pessoas estão indo na contramão de tudo aquilo que o Evangelho defende. Não é sem razão que essas pessoas procuram, através dos holofotes, estabelecer relação com a doença chamada preconceito, com uma ação absolutamente clara chamada ódio, e estabelecem principalmente aquilo que é a contradição mais plena e pura do significado do amor, que é o desprezo. Esse vereador e todos os outros que assinaram com ele esse requerimento de CPI são pessoas que não têm a menor ideia do que significa amor ao próximo. Não têm a menor ideia do que significa ação concreta de apoiar aqueles que estão sem apoio. Essas pessoas desprezam a vida, desprezam o amor, desprezam a ajuda, desprezam a solidariedade.
Ou seja, essas pessoas não podem continuar sendo e tendo a atividade política que têm. Essa resposta deve vir para eles no momento certo, que é o momento do voto. Mas agora precisamos cuidar de outras coisas. Cuidar de quebrar esse preconceito e cuidar de não permitir que a mentira continue sendo contada como se ela fosse uma verdade. Padre Júlio Lancelotti é uma ferramenta fundamental do processo de libertação do povo e da sociedade. Por isso nós precisamos estar juntos com o Padre Júlio Lancelotti para dizer que também esse processo não é contra o Padre Júlio Lancelotti, mas sim contra a Igreja Católica. Sim, a Pastoral do Povo de Rua é uma instituição, um organismo dentro da Igreja Católica, reconhecida pela Igreja Católica e sustentado pela Igreja Católica. Então, os vereadores que assinaram essa petição estão assinando uma petição contra a Igreja Católica, pois estão instituindo um parâmetro de criminalização de uma atividade pastoral que deveria ser apoiada e ajudada e não atacada da forma como está sendo atacada por essa gente da extrema-direita. Prestemos muita atenção nisso, porque é tempo da gente corrigir esse tipo de coisa. E aqui fica um apelo à Câmara Municipal, fica um apelo ao presidente da Câmara Municipal e aos vereadores que assinaram essa aberração. Retirem a assinatura dessa coisa que vocês propuseram e isolem esse tipo de gente que propõe esse tipo de coisa, porque essa pessoa não age em nome do bem. Nós sabemos aquele que divide quem é o seu tutor. E aquele que divide é justamente aquele que patrocina esse tipo de ação. Muito cuidado, essas pessoas são o próprio mal.